A principal causa do problema no clima organizacional é exatamente a dificuldade de flexibilidade que as pessoas têm diante de um conflito, de ter o olhar, de entender que ali é um conflito, ele precisa ser resolvido em pró da instituição, não em pró de uma necessidade individual. Eu me lembrei agora de uma situação de uma gestora, e essa gestora era muito interessante. Ela era uma gerente comercial. Ela era uma gerente e tinha líderes de equipes, né? Cada líder de equipe tinha suas metas de vendas, enfim. E aí o que ela fazia? Ela colocava um contra o outro. A intenção dela era positiva. Vou fazer uma disputa sadia, vou criar aquela sensação, aquele sentimento de competitividade e para no final do mês quem vai bater a meta, mas na verdade a forma que ela fazia deixava um com raiva do outro. No cafezinho era um falando do outro. O conflito porque o clima era muito pesado, porque ela tinha aquelas atitudes de forma muito infantil, ela tinha umas atitudes e aí ela criava um clima horrível, ela não fazia a equipe, ela não se via como um time, então ela se via como adversários. Ela achava que ia motivar e desmotivar. Né? Totalmente, então isso é um problema seríssimo. Então existem dando toque aqui para os gestores, existem gestores que querem criar aquela competitividade só que a forma que ele está criando a competitividade, na verdade, está distanciando, está separando a equipe. Então, está tornando todo mundo adversários e ninguém é um time mais. Outra situação que gera conflitos é aquela situação de pressão. É bom pressão no trabalho? É bom. É a mesma coisa do conflito. Existe o lado bom do conflito, aquela parte saudável de trazer aquele senso de time, inovação, ideias novas, tudo aquilo é bom. A mesma coisa é com relação à pressão. A pressão, se ela tem uma dosagem assertiva, e pode ser do gestor como pode ser de um colaborador. Pensando aqui que eu faço um trabalho e a Manu só começa o dela quando eu encerro o meu. Então, ela começa a fazer pressão em cima de mim, ela começa a me deixar oprimida. A pressão desnecessária normalmente acontece quando alguém está buscando o interesse próprio. Então, ela até cria pressão porque ela quer alcançar um objetivo próprio. Existem também aquela pressão em dosagem elevada, que traz uma opressão para as pessoas. Pode, igual eu dei o exemplo do colega ao lado, pode ser também o gestor. Então, é uma dosagem que deixa a pessoa de fato... já viu aquelas pessoas que passam mal no trabalho e depois que você descobre a pessoa passou mal porque ela estava com a flor da pele, não era nada, fez milhões de exames e não deu nada, ela só precisava relaxar. Então existe aquela parte da pressão, que vai ser bom porque é um incentivo, ajuda no desenvolvimento, ajuda até trazer um pouco de agilidade, e tenta tirar o melhor de cada um também, uma pressão bem feita. Só que existem aquelas pessoas que elas se pressionam porque ela é muito perfeccionista e aí ela se prejudica com isso. Porque daqui a pouco ela tá passando mal, porque ela tá, existem pessoas que chegam a paralisar metade do corpo, da face, porque ela se pressiona tanto diante de... Ela se cobra muito, de forma demasiada. Ela se cobra demais. É interessante a pessoa se cobrar, é ótimo, é importante a pessoa definir, como nós falamos das metas, definir metas próprias, ela ficar ali exigindo dela mesma um resultado cada vez melhor, se especializando, é muito importante, isso é muito positivo. Mas se a pessoa ela não souber fazer isso, ela vai se pressionar de forma que ela vai se oprimir, não vai conseguir fazer as entregas, porque a pessoa ela fica tão nervosa que ela mal consegue trabalhar.